Andrezão! Fala! Sabe qual é a brincadeira que eu mais gosto? Claro que não! Aquela brincadeira de beijar. Não! Não! Por que não quer? Andreazão! Hoje tem live, Andreazão! Toda área, moleque! Toda área! Hoje tem molejão. Molejão ou Beatles? Quem foi melhor, o tempo dirá. Nem dormir, Megali. Carla Bigato, eu sei que você me entende. Sheila Magalhães ignora completamente. Mas nem dormir, Carla Bigato, hoje. Live do Molejão. Cara, Você acha essa que eu vai não ser tava preparada imperdível. já que quando o Andreasa contou no grupo, eu falei, meu filho. Essa vai ser imperdível. Que horas, hein? Vamos prestar serviço aqui. 20 horas. 20 horas. 8 horas da noite. Horário de Brasília. Daqui a pouquinho a gente encerra com o Molejão. Andreasa, ficamos devendo ontem o assunto Teresópolis, conceitos equivocados, preconceitos a respeito da Covid. Pois é, e aí, Megali, eu vou entrar nesse tema usando como gancho uma votação havida ontem na Câmara Federal em Brasília, relativamente ao projeto de lei 1179 de 2020, originário do Senado Federal. Ontem a Câmara votou um substitutivo para regras jurídicas relativamente a direito privado durante a pandemia. Então, contratos, direito de família, regras de consumo, convivência entre condomínios, algumas coisas boas contidas nesse projeto. Por exemplo, a suspensão de despejos residenciais até 30 de outubro, em função da pandemia. Há coisas boas nesse projeto. Mas um elemento é gravíssimo, e de alto teor autoritário, chamemos assim. E é o que está contido no artigo 11 desse projeto de lei, no parágrafo 2. Esse artigo 11 dispõe sobre o poder emergencial dado a síndicos em condomínios, algo que diz respeito a todos nós. E que poder é dado ao síndico? O poder de restringir, eu vou ler o parágrafo, o poder de restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades e o uso dos abrigos de veículos por terceiros, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos, como medida provisoriamente necessária para evitar a propagação do coronavírus. Então eu vou restringir aqui, vou delimitar o conteúdo grave havido nesse parágrafo. Restringir ou proibir a realização de reuniões nas áreas de propriedade exclusiva dos condomínios. Essa lei, que volta para o Senado, se afinal aprovada, autoriza síndicos a interferirem na sua casa, ouvinte. Na sua casa, hoje, por exemplo. Hoje tem a live do Molejão. Eu não vou receber, porque eu sou responsável, não vou receber ninguém na minha casa. Mas aqui na minha casa vai ter festa hoje, com a minha família, para ver a live do Molejão. Não fica claro qual é o limite autorizado para a intervenção de um síndico. Isso é altamente autoritário, inclusive porque, sejamos bastante francos, deixando o bom senso de lado, porque nem todo mundo tem, as pessoas que quiserem hoje, conforme as medidas restritivas que estão vigentes, podem sim receber pessoas em casa. A lei autoriza, os decretos dos governadores autorizam. Nós não temos, olha um conceito aí, nós não temos um lockdown. Nós temos medidas restritivas para distanciamento social. Mas nós podemos sair, nós podemos nos reunir. É uma medida de bom senso. Vejam a gravidade inconstitucional dessa decisão. Porque aí, Megali, pessoal, considerem, por exemplo, o poder na ponta, porque nem todo síndico é um Winston Churchill, nem todo síndico é um democrata. O meu, por exemplo, é. Um abraço para ele, que é nosso ouvinte, Ricardo. Mas nem todo mundo é. Então imagine o poder na ponta, na mão de um síndico, um poder discricionário, para aplicar esse tipo de intervenção na propriedade dos outros, privada, não é exclusivamente área comum, dentro da sua casa, no que você faz dentro da sua casa, quem você recebe dentro da sua casa, não importa a pandemia. O poder discricionário na mão de alguém que pode não gostar de você. Um síndico com quem você pode ter uma divergência, uma briga passada, alguma questão condominial, a gente sabe que isso existe. Então, eu quero chamar atenção para o tipo de autoritarismo que se desenvolve a partir de condições excepcionais como a que temos aqui. E não falta projeto de tirano no Brasil, autorizado por período excepcional. É inconstitucional, volta para o Senado, o presidente pode vetar, o presidente Bolsonaro, espero que vete esse parágrafo, mas de toda maneira
No final das contas, isso, espero, acabará no Supremo Tribunal Federal para declaração de inconstitucionalidade, uma medida bárbara. E aí, Megali, vamos falar rapidamente sobre os conceitos aqui, né? Eu já mencionei. Andreasa, rapidinho, não, só queria voltar, porque é tão esdrúxulo esse negócio que você falou, esse projeto, né, que só pode ser vetado, né? Não imagino outro caminho para esse projeto que não o veto, né? Ele dá, basicamente, ao síndico um poder que talvez nem governadores tenham tido com a autorização do Supremo Tribunal Federal, que é atuar dentro das nossas casas, dentro da nossa propriedade. O síndico pode mandar mais na minha casa do que governador, prefeito, supremo e presidente, onde já se viu. Não, é mais ou menos isso, né? O síndico pode mandar na sua casa mais do que você. Acima de tudo, né? Acima de tudo, Sheila. Então, no final das contas, o que nós temos aqui, você tocou no ponto, é um poder dado ao síndico que extrapola as medidas restritivas que estão vigentes. E aí é bom falar de conceito a esse respeito. Nós não temos lockdown, porque se nós tivéssemos, nós já falamos aqui no programa, como houve no passado, como houve na França, lockdown, porque não existe lockdown parcial. Lockdown no calçadão de Campo Grande. Não, gente boa, isso não é lockdown. Isso é interdição. Lockdown parcial, noturno, não se pode sair. Não, isso não é lockdown. Isso é toque de recolher. Lockdown é fechamento. Nós não tivemos e nunca tivemos isso no Brasil, com raras exceções, conforme alguns estados, inclusive via medida judicial. Se nós decretarmos lockdown, conforme aconteceu, por exemplo, na França, esse tipo de poder dado ao síndico perde efeito, porque obrigatoriamente as pessoas não poderão sair de casa para fins que não aqueles emergenciais contidos no regramento. Ir ao supermercado, ir à farmácia, mesmo assim com um raio limitado. Na França, o sujeito não podia se deslocar mais do que 1.200 metros da sua casa. Lockdown é isso. Se houver lockdown, e é possível que haja no Rio, em São Paulo, em alguns outros lugares, essa lei aqui perderia efeito. O que nós temos, no entanto, não é isolamento social. Também é importante deixar claro isso. O decreto dos governadores, o que está vigente, não é isolamento social. Nós usamos mal essa expressão, comunicamos mal essa expressão. Quem está em isolamento social é quem está doente, quem foi contaminado pela Covid-19. Aí está em isolamento social. Uma vez passado os males da doença, esse indivíduo que estava em isolamento social entra em quarentena, para que do seu corpo saia a capacidade incubada de transmitir a doença. Então, isolamento social, quarentena. Nós não temos isso para a sociedade. É para quem está doente e se recuperando da doença. O que nós temos é distanciamento social, bastante frouxo, bastante flexível, para que as pessoas possam ir e vir. E elas vão e vêm, como nós vemos diariamente nas ruas. Então é importante esclarecer esses conceitos para não autorizar que a bagunça, que a fumaça, que a espuma legitime esse tipo de votação iniciada no Senado, um projeto que tem origem em Dias Toffoli, que foi apresentado por Antônio Anastasia, aprovado pelo Senado e chegou à Câmara para também ser aprovado. Volta agora ao Senado porque houve modificações em outros dispositivos. Temos que ficar alertas a isso. Não é aceitável. Nós queremos que as pessoas respeitem o distanciamento social, que não recebam em suas casas, mas isso é bom senso. Não se pode dispor sobre as liberdades individuais e sobre propriedade privada dessa maneira, pessoal. Andreasa, eu queria ouvir a sua opinião a respeito da determinação do prefeito de Teresópolis de adotar um rodízio pelo CPF. Dependendo do número final do seu CPF, você pode circular em determinados dias da semana. Vão emplacar a gente agora, Andreasa? Isso é uma barbaridade, Megali, mas é porque é muito estímulo contraditório vindo de todo lugar e muito poder concentrado na mão de pessoas para as quais não há preparo. O prefeito de Teresópolis não está preparado para lidar com uma situação emergencial como essa. E nessas ocasiões, aflora o déspota. Eu não estou dizendo que o sujeito seja um tirano, pelo amor de Deus, mas aflora a mentalidade autoritária que, a rigor, está entre nós, é a que melhor vige entre nós. A mentalidade autoritária, esse tipo de determinação. Vocês viram aí em São Paulo, serve também para o Bruno Covas, a quantidade de experimento social que ele fez. Engenharia social sendo feita aí toda hora. Bloqueios artificiais para aglomerar carros e mostrar para a sociedade que é melhor ficar em casa. Uma decisão elitista também, porque não pensa em quem vai se aglomerar em transporte público e ficar mais tempo exposto em transporte público. Esse mega rodízio em São Paulo também é barbaridades. Então é preciso ter cuidado, critério, olhar as melhores práticas, ler a Constituição Federal. Que tal começar por isso, governantes do Brasil?
lendo a Constituição Federal. Eu tenho aqui, mando para vocês. Tá na internet também, é fácil. Manda o link. Pelo amor de Deus. Sobe o som. Tanta paciência. Agora eu vou chamar o síndico de Maia. De Maia. Os síndicos estão em alta. Os síndicos estão empoderados. É? Andreasa, um beijo pra você. Bom molejão. Até segunda-feira. André Zé! Andreazão!